Pessoal, então dentro da parte do SQL, então a gente vai ver aqui a primeira parte, que é a linguagem de definição de dados, a mais conhecida como DDL. Então ela é bem já autoexplicativa, a tradução dela, o que diz sobre ela, né, que é o nome dela, linguagem de definição de dados. Então ele define o tipo de dados, define o banco de dados. Tá? Então aqui o que se entende por definição? É a estrutura, como que o banco de dados vai ser. A criação do próprio banco em si, criação de tabelas, colunas, triggers, funções, tá? Gatilhos e assim por diante. Regras de restrições na base de dados, tá? Regras de negócio que você também consegue colocar dentro do banco de dados, tá? Índices e assim por diante. Né? Então, por exemplo, quando você vai criar uma tabela de pessoas, por exemplo, depois você quer criar uma tabela de telefones e amarrar cada telefone a esse registro de pessoas. Tá? Então, é a linguagem de definição de dados. Por exemplo, uma restrição que você quer colocar, você não pode excluir, por exemplo, a pessoa, sendo que tem telefones amarrados a ela. Né? E daí aqueles telefones vão perder a associação com a pessoa. Tá? Então, você usando a linguagem de definição de dados, você cria essas restrições, cria tabela, remove tabela e assim por diante. Tá? Então aqui a gente tem aqui já 2 exemplos bem básicos que eu vou passar para vocês. Certo? E também tem aqui um resumo que eu coloquei bem definido aqui em cima aqui embaixo. Tá? Então tem aqui a linguagem de definição de dados, é uma linguagem de computador usada para a definição da estrutura do banco de dados. Mais basicamente, é responsável por criar a estrutura do banco, tabelas, índices e assim por diante. Eu tenho um exemplo aqui, que é criando o banco de dados. Tá? Por exemplo, eu vou criar um banco de dados pós-Java. Certo? Então a gente tem aqui, create database, o nome do banco. Aqui a gente define qual que vai ser o usuário, né? O banco de dados tem um usuário. Você consegue colocar restrições de acordo com cada usuário também. Codificação, né, que é para questão de acentos. Aqui por exemplo, é como se fosse um template para o banco de dados. Tá? Aqui é padrão do Postgres. E aqui o limite de conexão. Quando você coloca -1, você define que não tem limite de conexões do banco de dados. Tá? Isso no caso no Postgres. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo de linguagem de definição de dados na parte de criando o banco de dados. Então quando a gente for trabalhar com o banco, o primeiro passo que a gente faz é a criação de um banco de dados. Sem isso, você não consegue criar dentro do banco tabelas, colocar dados. Primeiro de tudo é você criar uma base de dados. Tá? Aí o sistema ele consegue conectar e inserir dados, remover e assim por diante. Tá? Uma coisa bem legal de ficar clara, normalmente a parte de DDL, que é a linguagem de definição de dados, normalmente ela é feita automaticamente por frameworks como Hibernate e assim por diante. Usando o JDBC, você pode usar a ferramenta automática do gerenciador de banco de dados, você consegue lá criar automaticamente lá com alguns cliques, você consegue criar o banco, criar a tabela e assim por diante. Ou fazer na mão mesmo, né? Que é digitar todo esse código, que daí você aprende muito mais. Então aqui a gente tem um exemplo do que é uma linguagem de definição de dados, criando o banco de dados. Tá bom? Outro exemplo aqui que é criando uma tabela. Então a gente teria aqui o segundo passo. O primeiro passo, criou o banco de dados, aí dentro desse banco a gente criaria uma tabela usando a linguagem de definição de dados. Né? Então a gente tem aqui um create table pós-Java. Aqui é o ID, toda tabela em banco de dados tem o ID, que identifica, né, como se fosse o CPF, né, cada do registro. Aqui no caso é 1, 2, 3, 4 e infinitamente. E também aqui no caso, uma tabela de pós-Java, né? Pode ser outro nome aqui, por exemplo, tabela usuário pós-Java, né? E aqui eu coloquei o mesmo nome, tá? Isso mais para frente a gente vai trocar, tá bom? Então aqui primeiro eu tenho o ID, aí depois tem uma coluna de nome, que é o nome do
da pessoa que está fazendo o curso, no caso o seu nome, né, e um e-mail, tá? Uma tabela bem básica. E aqui uma restrição, estou dizendo aqui que aqui uma constraint no caso, né? Estou dizendo aqui que a primary key, que é a chave única para cada registro da minha tabela, a coluna ID, né? Então aqui a gente já tem duas coisas bem legais, que é básico usados, o primeiro passo que você vai fazer quando você for trabalhar com JDBC ou SQL, é o que você vai usar no teu dia a dia, as coisas mais normais que você usa em todo lugar no sistema, que é a criação de banco de dados, usando a linguagem de definição de dados, e a criação de tabela. A criação de tabela, você trabalhando com sistemas, toda hora, todo momento você está criando tabela. Tá? Então é muito importante você saber fazer, assim, de decorar mesmo, saber fazer na unha, na mão ali. Tá? Então, resumão, linguagem de definição de dados, a gente resume como que é definido o nosso banco de dados, como que vai ser a estrutura dele. A gente define regras e estrutura. Tá? E aqui a gente tem um exemplo básico da criação de um banco de dados e aqui criando uma tabela, certo? Coisa básica e simples. É o mais fácil que você tem a nível de banco de dados é aprender a parte de criação de uma tabela.